Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro 2. Você que está chegando aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, eu, claro, convido vocês a se inscreverem. Botão vermelho aqui embaixo, aciona também o sino da notificação, que é para você receber em primeira mão todos os nossos conteúdos, live, vídeo, e tá sempre aqui ligadinho com a gente. Compartilha nas suas redes sociais, você ajuda bastante. Deixa o seu like, tem muita coisa para a gente poder falar nesse vídeo aqui com vocês, mas antes, deixa eu convidar vocês a conhecerem o nosso patrocinador, a Outsider Tours, que leva você para todos os destinos que você precisar, seja ele para poder acompanhar o Flamengo nos jogos, ou a passeio, a trabalho, o que você precisar, a Outsider vai estar pronta para te atender. Basta você vir aqui embaixo, na descrição do vídeo, pegar o link aí do WhatsApp, entrar em contato com a Outsider, falar que veio do Paparazzo, você vai ter um desconto muito especial na sua viagem. Então faça isso agora mesmo, não deixe para depois. Deixa eu passar aqui uma informação rápida para vocês antes de começar nas principais notícias. O Flamengo informou que para o jogo de amanhã, 40 mil ingressos já foram vendidos contra o Goiás. Um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, casa vai estar cheia e promete ser um jogo de cobranças, um jogo assim, de muita pressão para cima também do técnico Paulo Souza. Bom, tem muita coisa pra gente poder falar, deixa eu só convidar você a conhecer o canal Tudo Pelo Flamengo, a gente que tem essa parceria com o Gabriel Reis, o Paparazzo Rubro-Negro, nosso canal, o canal Tudo Pelo Flamengo. Quem não me conhece, eu sou o Marquinhos, passa lá, se inscreve, conheça o nosso trabalho, você vai ser muito bem-vindo. Vamos embora para as informações? Como eu disse, tem muita coisa para eu poder falar com vocês. Eu começo falando sobre um número surreal que o Flamengo divulgou, né, uma informação aí sobre a questão do departamento médico do Flamengo, o que está acontecendo, e são números impressionantes. Vale destacar aqui que os problemas físicos que estão acontecendo, os problemas do departamento médico, físico, seja ele qual for, é o que está atrapalhando também a caminhada do técnico Paulo Souza, pelo menos é o que a diretoria do Flamengo entende. Os números de problemas físicos encarados no Flamengo na temporada de 2022, como eu disse, são impressionantes. Por exemplo, desde a chegada do técnico Paulo Souza no clube em janeiro desse ano, o elenco principal soma 29 ausências. Um total aí, uma média, quer dizer, de aproximadamente 6 desfalques por mês. E como eu disse, internamente a diretoria do Flamengo defende, né, que o trabalho do técnico Paulo Souza é baseado em cima dessa estatística. Ele está tendo dificuldade por conta dessa estatística, né? No caso que ele vem enfrentando grandes problemas para escalar o time considerado ideal no nosso Flamengo. Dos 30 jogadores que o Flamengo tem à disposição, por exemplo, apenas 10 não frequentaram o departamento médico nesta temporada. Vale destacar isso, né? Que os problemas que se encontram se concentram apenas não se concentra apenas em questões musculares. Por exemplo, o Flamengo divulgou, né, que todos os problemas encontrados até agora, 9 são lesões, 7 são dores no modo geral, 4 são cirurgia, 3 são traumas, 2 por desgastes musculares, 1 por luxação, 1 por quadro viral, 1 por entorse e 1 por pubalgia, que é o goleiro Diego Alves. O jogador que mais frequentou o departamento médico é o atacante, o Bruno Henrique, né? Ele que teve 3 problemas diferentes nessa temporada, lembrando que o primeiro foi por lesão na coxa direita, depois uma luxação no ombro e, por fim, um quadro de tendinopatia no joelho direito. Os jogadores que nunca enfrentaram o departamento médico são o goleiro Hugo, o goleiro Matheus Cunha, o zagueiro Cleiton, o lateral Rodinei, o volante William Arão, João Gomes, o Everton Ribeiro, o Diego Ribas, o Lázaro e o Gabigol. Então, assim, são números impressionantes que a gente tem aí para trazer para vocês em relação ao departamento médico do Flamengo. Bom, mas também tem notícia boa para a gente poder trazer para vocês, que é a questão da volta do zagueiro Davi Luiz. Davi Luiz treinou ontem com o grupo principal, treinou hoje também no Ninho do Urubu e está à disposição para voltar contra o Goiás. Lembrando que o Davi Luiz ficou fora contra a Universidade Católica e a zaga do Flamengo foi muito elogiada com o Pablo e também com o Rodrigo Caio. Então o Davi Luiz volta contra o Goiás e, se vocês repararem também, de um jogo para outro, né, desse jogo da Universidade Católica para esse jogo contra o Goiás, o Flamengo não apresentou nenhum problema com o departamento médico. Graças a Deus, essa notícia boa, e ainda teve a volta do zagueiro Davi Luiz.
Agora, o que o técnico Paulo Souza está pretendendo fazer é descansar o Rodrigo Caio, que jogou os 90 minutos contra a Universidade Católica. No planejamento do técnico Paulo Souza e do departamento médico, é a volta gradual do Rodrigo Caio. Então, como ele enfrentou 90 minutos e jogou o jogo inteiro, é muito possível que ele saia agora para o Davi Luiz entrar. E aí eu não sei se o Rodrigo Caio de repente possa não jogar o jogo inteiro, possa jogar só um tempo, né? Ou metade de um tempo só, para não perder ritmo de jogo. Isso ainda deve ser definido aí com o técnico Paulo Souza para o planejamento do Rodrigo Caio. O fato é que Davi Luiz volta e ele vai estar aí à disposição do técnico e do grupo para essa partida. A provável escalação do Flamengo, de acordo com o GE, para a partida contra o Goiás, é o Hugo no gol, Mateuzinho, Davi Luiz e Pablo na zaga, com Ayrton Lucas, que também fez uma boa partida contra a Universidade Católica, na esquerda, o Ilharão com o Andreas Pereira ou o João Gomes. Possa ser também que ele descanse aí o Andreas Pereira e coloque o João Gomes. O Everton Ribeiro, Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Gabigol. Lembrando que segue em recuperação do departamento médico o goleiro Santos, fisioterapia para lesão na coxa, o goleiro Diego Alves, fisioterapia para pubalgia, o lateral Felipe Luiz, fisioterapia no campo para lesão na panturrilha, o zagueiro Fabrício Bruno, processo de cicatrização de cirurgia no pé, o meia Matheus França, fisioterapia academia após a fratura na fíbula, tem o Vitinho, que já está em transição após a lesão da coxa, e o Gustavo Henrique também está em transição após a lesão na coxa. Esses são os jogadores que estão no departamento médico. Vamos mudar de assunto, vamos falar agora sobre a questão do clima no Ninho do Urubu. O clima do Ninho do Urubu nessa sexta-feira é um pouco mais ameno. Após as reuniões que aconteceram ontem no Ninho do Urubu, entre o Bruno Spindel, Paulo Souza, Diego Alves, líderes do elenco, ficou acertado o compromisso com a verdade. O que é isso? Amanhã, no Maracanã, o pós-jogo não vai ser somente com o técnico Paulo Souza. A coletiva de pós-jogo vai ser com o técnico Paulo Souza, com Bruno Spindel e também com Marcos Braz. Todos ficaram acertados. Isso agradou tanto ao técnico Paulo Souza quanto ao goleiro Diego Alves, que todos vão falar a mesma língua e esclarecer essa situação do goleiro e falar que ele não tinha condições de enfrentar a Universidade Católica. Lembrando que isso se deu após a coletiva da terça-feira do técnico Paulo Souza, onde disse que o jogador teria pedido, né, para jogar e que estava em condições. Quando foi na quarta-feira, né, começou essa cobrança toda e ontem teve a situação do Eric Faria. O Eric Faria trouxe a informação de que o técnico Paulo Souza teria encomendado essa pergunta, né, sobre o Diego Alves para ele poder falar sobre o tema. Só que aí a assessoria de imprensa do técnico Paulo Souza emitiu uma nota falando que se o Eric Faria não se retratasse, em falar em retratação, o Diego Alves, que queria uma retratação pública, rechaçou isso, ficou satisfeito com a coletiva que vai ter amanhã, com todos falando a mesma língua, que ele não tinha condições de jogo. E aí a assessoria de imprensa do técnico Paulo Souza tinha pedido uma retratação do repórter Eric Faria, e caso contrário ele não fizesse isso, poderia inclusive acionar a justiça. Quando foi ontem à noite, o Eric Faria, ele acabou se retratando, ele acabou pedindo desculpa pela forma que ele usou, pelo termo que ele usou, né? Falou que foi infeliz na língua portuguesa. No programa Troca de Passe, ele entrou ao vivo para falar isso. E ele falou o seguinte, abre aspas, não tenho como falar isso, pergunta encomendada. Eu não tenho nenhuma informação para falar isso. Então foi um mau uso da língua portuguesa. Nota 0 para mim, porque eu tenho que usar bem a língua portuguesa e usei mal neste caso. Então eu peço desculpas a quem me acompanhou no programa e sobretudo ao Paulo Souza por ter criado esse ruído de comunicação. Paulo, desculpa, foi um mau uso de uma expressão da minha parte. Finalizou o repórter, inclusive ele falou sobre a questão que ele mantém a informação que ele teve, que o Paulo Souza gostaria de falar sobre o tema. Então, foi resolvido dessa forma. O Ninho do Urubu nessa sexta tá tranquilo, o Flamengo finalizando a preparação para o jogo contra o Goiás e, por coincidência, essa tranquilidade se vem no dia D, vamos colocar assim, né? Que seria o que o técnico Jorge Jesus colocou, mas dia 20 seria o dia que ele ficaria esperando, mas parece que está tudo já encaminhado, realmente, de fato, para o técnico Jorge Jesus anunciar, o Fenerbahçe anunciar o Jorge Jesus como técnico. De acordo aí com o portal turco
né, o jornal Fanatic da Turquia, o técnico Jorge Jesus já teria inclusive até data para anunciar o seu acerto com o Fenerbahçe. Seria nesse sábado, após a partida que o Fenerbahçe tem válido lá pelo campeonato turco contra o contra o time, né, Yeni Malatyaspor, na Turquia. Então, após essa partida, será anunciado aí, de acordo com esse portal, o jornal Fanatic da Turquia, o anúncio da contratação do Jorge Jesus pelo Fenerbahçe. Essa informação foi trazida, inclusive, também pelo Thiago Asmar no canal Pilhado. Que o Jorge Jesus teria acertado já com o Fenerbahçe em torno de 9 milhões de euros por ano. Então é isso, né? As coisas parecem que começam a clarear um pouco mais, né, em relação ao Flamengo, dar uma acalmada, e o técnico Jorge Jesus parece que vai seguindo o caminho dele, de fato aí, com o Fenerbahçe. Eu queria que você comentasse aqui embaixo sobre todos esses assuntos, o que você acha, sua opinião é muito importante para esse nosso trabalho, sobre o pedido de desculpa do Eric, sobre a questão do Jorge Jesus estar acertando, parece que amanhã vai ser essa data mesmo que ele vai assinar lá. Então, inclusive, ele está viajando lá para Istambul para poder já conhecer e fazer isso. Então, comenta aí, seu comentário, ele é muito importante aqui para o nosso trabalho. Não deixe de se inscrever também, botão vermelho aqui embaixo, clica nele, sua inscrição é muito importante para o nosso canal. Além disso, além de se inscrever, aciona o sininho da notificação, compartilha nas redes sociais e deixa o seu like. Saudações rubro-negras.